Bem-vindo ao Conselho Consultivo. A Troika e o Eurogrupo aprovaram a lista de reformas apresentadas pelo Governo de Atenas, mas para que a Grécia possa continuar a beneficiar da ajuda financeira dos parceiros europeus. As medidas têm ainda de receber luz verde de vários parlamentos nacionais, entre eles o alemão. O Eurogrupo aprovou o pacote de reformas apresentado pelo governo grego. As medidas tinham sido exigidas na reunião da passada sexta-feira, a troco de um prolongamento dos empréstimos europeus em 4 meses. Mas este é apenas o início de um processo que tem ainda de passar por vários parlamentos nacionais, incluindo o Bundestag alemão. This list is just an indication of the kind of reforms that they would like to push, like to replace, and also the ones that they would like to continue. And it's going to take time to really get into the details and to design a new contract or agreement which will carry us on for 4 months. As reformas apresentadas pelo governo de Alexis Tsipras receberam também luz verde da Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, embora com reservas por parte de Mário Draghi e Christine Lagarde. Em carta enviada ao presidente do Eurogrupo, a diretora-geral do FMI escreve que, em algumas áreas, incluindo nas mais importantes, a carta do ministro das Finanças grego não oferece garantias claras de que o governo pretende implementar as reformas previstas, em particular, nota o FMI, no IVA e no sistema de pensões. Já para o BCE, a carta é suficientemente abrangente para ser um ponto de partida válido, mas sublinha a falta de propostas concretas que possam ser validadas pelas instituições em relação ao crescimento, finanças públicas e estabilidade financeira. Na carta enviada à Troika e ao Eurogrupo, o ministro grego das Finanças, Yanis Varoufakis, compromete-se, por exemplo, a não aumentar a despesa com salários da função pública, a alargar o combate à fraude e evasão fiscais e a não reverter as privatizações já concluídas. É um dos temas para analisar com os comentadores do ETV, Mariana Abrantes de Sousa e também Hélder de Oliveira. Muito obrigada a ambos pela presença no Conselho Consultivo. Mariana Abrantes de Sousa, a Grécia ganhou 4 meses. É um balão de oxigênio para o país? Sim, olá, bom dia, Sandra. Sim, tem que se ver como um balão de oxigênio. Isto é uma maratona, não é uma corrida de rapidez. E as opções e as decisões, as escolhas são sempre muito difíceis. O que me parece interessante nesta fase é que, apesar de tudo, este governo está, pelo menos, a dizer as coisas certas e que não é uma garantia que vai conseguir, porque é um governo que, apesar de tudo, tem que, como qualquer governo, tem que satisfazer os seus constituintes, mas as opções vão todas no mesmo caminho. Algumas das medidas que eles falam também nós já fizemos e deram muita contestação, inclusive aqui a contestação da parte do Tribunal Constitucional. Portanto, vamos esperar que isto vá ser tão conturbado na Grécia como tem sido em Portugal. Com a diferença que na Grécia a rede de segurança, os apoios humanitários são francamente mais frágeis e a crise é francamente mais grave. Eles, com uma perda de 25% do PIB, estão a passar por dificuldades que nós nem sonhamos. E portanto, eu acho que é isso que ainda não... De vez em quando alguém fala nisso, mas depois desaparece por trás da ideia que aqueles que não querem pagar impostos, que assim, que assado. Eu acho curioso como é que um país que tinha fama de não pagar impostos, etc., conseguiu acumular esta dívida. Quem é que andou a emprestar tanto dinheiro à Grécia se os gregos não pagam... se não têm, se há um problema de receita fiscal na Grécia hoje, já havia há 5 anos, quando eles estavam a acumular a dívida, ou há 10 anos. E, portanto, eu acho que é preciso uma transformação. Uma das coisas que eu acho que é importante é que seja uma transformação vinda dos próprios gregos, uma transformação interna e não apenas imposta por fora. Mas parece-lhe que os gregos vão ver com bons olhos este acordo, porque na prática não muda muito em relação ao atual resgate.
Pois é porque não há muitas opções. Não, e claro, como eu digo, não vão ver com bons olhos e vai haver protestos na rua. Aliás, eu acho que, ao contrário de há 2 semanas em que havia protestos, manifestações a favor do governo, já estão programadas manifestações contra o governo. Isso é normal. Nós aqui tivemos a Avenida da Liberdade cheia de gente várias vezes. Portanto, vamos ver isso também em Atenas. Hélder de Oliveira, esta era a resposta solidária que a Europa deveria dar à Grécia? Era esta a resposta? Bem, o que é facto é que se está a verificar aquilo que, de alguma forma, nós tínhamos aqui um pouco antecipado. Quer dizer, portanto, nós, por um lado, avançámos com a ideia de que o Syriza não ia aprovar um programa tão radical como a princípio prometeu, que se aproximou cada vez mais do centro, e que na negociação, naturalmente, queria ceder. E a negociação implica, normalmente, cedências de ambas as partes. É evidente que, neste momento, aquilo que o Syriza contribuiu um pouco para que na Europa se pensasse um pouco sobre a arquitetura da Europa foi exatamente aquela contestação dura que, a princípio, pareceu que iria ser vencedora. E, se ouvirmos os comentadores ou os simpatizantes em Portugal do Syriza, se virmos os seus comentários há cerca de 15 dias, porventura no próximo fim de semana já serão um pouco diferentes, não é? De qualquer modo, isso é uma evolução normal da negociação. Aquilo que me parece ser importante sublinhar é que, apesar de tudo, está-se a chegar a um certo consenso. Na Europa também há uma oportunidade para pensar sobre aquilo que foram as soluções impostas pela Troika. E, neste momento, há sinais de que vamos todos pensar um pouco sobre essa matéria. Em Portugal, alguns comentadores reafirmaram ou vieram dizer coisas que nós não estávamos à espera. O caso de Vítor Bento, que diz que já dizia aquilo que disse agora há muito tempo, mas ele veio dizer uma coisa extremamente importante. Veio dizer que as medidas que foram adotadas pela Troika foram desequilibradas e foram a favor dos países da Europa do Norte. Ontem houve uma reunião entre o primeiro-ministro francês e o primeiro-ministro italiano, em que, de alguma forma, saiu mais uma vez a ideia de que é necessário repensar aquilo que está a acontecer na Europa. De facto, há um movimento. O Sr. Juncker disse aquilo que disse e levou a que houvesse aqui até algum escândalo sobre essa matéria. De alguma forma, o Ministro das Finanças alemão está um pouco a ser desautorizado. Quer dizer, Mas não lhe parece que Juncker ficou isolado nessas declarações? Eu acho que as declarações produziram um efeito significativo. Quer dizer, primeiro, permitiram designadamente que as pessoas que são contra aquilo que são as medidas radicais, as mais radicais, que a Troika produziu nos últimos tempos, estejam a ser, de alguma forma, contestadas com base nessas palavras. Portanto, em Portugal, por exemplo, as pessoas que, de alguma forma, eram contra essas medidas, utilizaram as afirmações do Sr. Juncker para, de alguma forma, pensar e contestar aquilo que eram essas medidas, e com alguma razão. E a imprensa europeia, de uma maneira geral, comentou essas medidas com sentido ou com outro. O que é facto objetivo é que elas produziram algum efeito. E, portanto, há um conjunto de ideias que estão a fazer caminho e um conjunto de medidas que estão a fazer caminho que, de alguma forma, do meu ponto de vista, vão permitir que, digamos, a arquitetura do euro seja mais uma vez pensada. Aliás, há medidas que vêm sendo tomadas paulatinamente que, de alguma forma, põem em causa essa arquitetura inicial. Portanto, quem apreciou aquilo que se disse a propósito das medidas do Banco Central Europeu relativas ao quantitative easing, revela que, de facto, há uma evolução nesse sentido. Portanto, a discussão que neste momento existe entre a Grécia e o Eurogrupo, a Grécia e o Conselho de Ministros Europeu, vai conduzir, estou convencido, necessariamente a uma reflexão que vai conduzir também a medidas de reforma, não de revolução, mas de reforma a nível europeu. Mas a grande questão é se a Grécia vai conseguir aplicar as medidas agora acordadas. Claro que agora há um problema interno delicadíssimo, não é? Que já há pessoas no interior do próprio partido governamental que, de alguma forma, vêm dizer, se fosse para isto, eu não devia vir aqui, não é? Mas isso é normal. Portanto, nós
temos que considerar esse fenómeno um fenómeno absolutamente normal. Quer dizer, portanto, o partido apareceu como um partido radical, a pouco e pouco foi centrando o seu discurso. Há documentos que mostram isso de uma maneira muito clara e, portanto, aqueles que acreditavam que uma medida, que uma contestação radical podia levar a uma revolução, têm que se adaptar à reforma e, portanto, é isso que efetivamente vai acontecer e eu espero que sim. Espero que sim, por variedíssimas razões. Inclusivamente, a Grécia tem um poder que muita gente está um pouco a desprezar, que é a sua situação estratégica relativamente à Europa, no momento em que há uma crise na Ucrânia em particular e há uma crise na Síria ou no mundo árabe em geral e, portanto, a Grécia vai fazer valer com certeza essa sua posição estratégica para conseguir, apesar de tudo, uma pequena vitória. Vamos ver. A Grécia se deu em quase tudo para conseguir respirar nos próximos 4 meses. Tem uma margem muito reduzida para fazer mudanças. Sim, mas a margem sempre foi reduzida. E o governo anterior já fez bastante, fez um pouco o que nós fizemos, que foi cortar um pouco a direito e, evidentemente, cortou coisas que têm que ser muito melhor pensadas. E é isso que o Syriza está a tentar fazer. Eu acho que eles merecem apoio para isso, por exemplo, coisas que nós não percebemos. Eles cortaram alguns excessos no governo anterior e vão procurar aumentar a receita e continuar a cortar excessos, mas eles têm que reforçar a rede humanitária. Por exemplo, aparentemente na Grécia vai ser agora uma novidade nova de ter serviço de saúde universal. Porque aparentemente lá as pessoas, quando ficavam desempregadas, ao fim de X meses, perdiam acesso aos cuidados de saúde. Isso é impensável. E na Europa do século XXI. E, no entanto, na Alemanha, os próprios ministros dizem que a Grécia tem melhores condições, melhores benefícios sociais do que a Alemanha. Portanto, eu acho que há muita desinformação, há muita mala informação dentro da Europa e isto nós vamos ter, por exemplo, mesmo a questão da idade da reforma, que na Grécia ainda é relativamente baixa na média, é aparentemente nos 62 anos, mas para mim isto são reformas, são aposentações que são desemprego encapotado, porque se a idade da reforma fosse superior, o que é que haveria? Haveria mais desemprego ainda, porque o problema é que a Grécia não tem uma economia muito frágil e não consegue empregar as pessoas. Portanto, subir a idade da reforma na Alemanha implica que o desemprego, implica que os idosos, pessoas da minha idade, continuam a trabalhar e, portanto, estão mais produtivos. Na Grécia, as pessoas da minha idade que se aposentam, é porque não têm nada que fazer. E em Portugal, nós temos o mesmo problema em Portugal, que é, como as economias estão a sofrer uma grande transformação, as pessoas vão para a reforma porque não têm outra opção, porque não têm o que fazer. E nós em Portugal temos isso. Portanto, eu acho que eu acho que isso vai fazer a diferença, é ter uma rede de apoio muito bem estruturada. E não é fácil, para evitar fraudes, para evitar cair no exagero, mas também para assegurar que a economia pode dar a volta. Hélder, começa agora a dura negociação com as instituições para um plano de fundo para a Grécia. Não havendo certezas se a Grécia vai conseguir ou não aplicar estas medidas, há já a garantia, pode dizer-se que já há a garantia de que a Grécia não vai sair do euro? Tudo indica que a Grécia não vai sair do euro, não é? Tudo indica que a Grécia... Hoje estava a ver um comentário a propósito da influência que o Lehman, que foi um tema relativamente lateral no momento em que teve lugar a quebra, a falência do Lehman. O facto é que esse assunto, que foi aparentemente lateral no conjunto da economia, levou ao desencadear de uma crise profunda. Portanto, neste momento, apesar de os mecanismos europeus estarem melhor preparados para, eventualmente, um dos países que integra o euro sair do euro, apesar disso, há realmente alguns receios que uma situação como essa, que seria a saída da Grécia do euro, pudesse conduzir à abertura de uma crise que poderia ter consequências realmente lamentáveis, não é? Portanto, neste momento, tudo indica que a Grécia não vai sair do euro. Volto a dizer que há um espírito de negociação, que é bom.
inclusivamente, digamos, os países, no interior da Alemanha também há vozes que são a favor da negociação, não é? Uma coisa é o Sr. Ministro das Finanças, que é realmente um duro do governo alemão, porventura até mais duro que a Sra. Merkel, não é? Porque a Merkel já foi, em certas circunstâncias, amiga de Portugal, hoje é amiga de Portugal, mas também, se nos lembrarmos a relação entre a Sra. Merkel e o Sócrates, verificar-se-á que ela, nessa altura, também queria umas reformas relativamente suaves, relativamente àquilo que aconteceu posteriormente. Portanto, há um conjunto de ideias, neste momento na Europa, há um conjunto de posições por parte de figuras decisivas na arquitetura europeia, na política europeia, que podem levar a que haja realmente uma evolução no sentido de incomodarmos a situação da Grécia. Volto a dizer, há um problema de caráter financeiro, de caráter económico na Grécia, mas há também um problema de caráter estratégico que aconselha a que haja prudência na forma como abordamos na Europa o problema da Grécia. Mariana, que lições é que há a tirar desta crise do euro? Sim, eu acho que a grande lição é que este euro tem tido consequências muito divergentes para os países e para alguns países ser membro da moeda única tem sido muito penoso. E isso tem que ser visto e eu acho que, como ela estava a falar da arquitetura do euro, isso tem que ser corrigido e a grande correção vai passar por alterar o enfoque dos déficits internos orçamentais para os déficits externos. E ou se faz isso, ou o euro vai estar com muitas dificuldades a prazo, porque quer a Grécia, quer Portugal, quer os outros países, não temos só um problema de dívida externa, nós temos sobretudo um problema de dívida pública, nós temos sobretudo um problema de dívida externa e de falta de capacidade de exportação e de desequilíbrios dos comércios dentro da zona euro. E se isso não for corrigido, nós vamos ter crises repetidas na zona euro durante os próximos anos. Mas olhando para a dívida pública e para os dados que saíram esta semana do Banco de Portugal, que dizem que a dívida ficou no ano passado em 128,7% do PIB, percebe-se que o Governo falhou a meta da dívida pública. Sim, o que não é de admirar, mas eu não olho para a dívida pública, eu olho para a dívida externa. E a dívida externa não são 225 mil milhões de euros, são 409 mil milhões de euros a dívida externa. E é isso que nós devíamos estar a olhar e continua a subir, e a subir bastante. E nós e os gregos e os outros países que continuam a acumular dívida externa, e depois os credores. Nós temos ainda agora o mercado a dar-nos uma esmola. No caso dos particulares, houve uma descida da dívida externa. Ainda não se verifica nos números, de facto, e o que houve, em alguns casos, entre os particulares e os públicos, é que houve alguma dívida que foi reclassificada de dívida privada para dívida do setor público, porque o perímetro da consolidação da administração pública foi alargado. Portanto, não foi uma redução verdadeira. E então, o que nós vamos ver é que nós estamos, mesmo agora que estamos com taxas de juros muito baixas, é uma ótima oportunidade de conseguir alargar prazos e reduzir custos, e ainda bem, oxalá que a emissão de hoje seja bem sucedida nesse sentido, mas isto é uma esmola do mercado. E nós devemos desconfiar de poder contar com essa esmola durante muito tempo. E se nós não tivermos outros mecanismos para reduzir o endividamento externo total, nós vamos ter problemas de endividamento recorrentes. Hélder, que significado é que têm estes números da dívida pública, tendo em conta que as famílias e as empresas têm conseguido reduzir o endividamento? Há dados que nós temos que olhar com alguma precaução, não é? Portanto, o argumento do Governo, neste momento, aliás, ontem a Ministra das Finanças falava nisso, para justificar, apesar de tudo, um certo aumento relativo e absoluto, julgo eu, da dívida pública, tem a ver com o facto de o país ter que acumular excedentes de tesouraria para resolver o problema do pagamento antecipado ao FMI, que é uma boa resposta relativamente àquilo que é o custo da dívida. Portanto, a antecipação do pagamento ao FMI trata-se da substituição de uma dívida que tem um custo que é relativamente elevado
por outra dívida com um custo relativamente menor. E, portanto, há aqui a ideia de que o Governo acumulou tesouraria para poder pagar a curto prazo essa dívida do FMI. Portanto, não há a certeza de que, de facto, tenha havido um aumento da dívida pública. Ora, de qualquer modo, nós temos que estar conscientes de que a nossa dívida externa, quer a pública, quer a privada, tem níveis extremamente elevados e, portanto, nós temos que esperar que, a médio prazo, haja uma solução que satisfaça aquilo que são os objetivos da Europa. Os gregos discutiram, aliás, muita gente discutiu a nível europeu, nos últimos tempos, soluções que foram adotadas para a Alemanha em 1953, salvo erro, relativamente às dívidas de guerra. E, portanto, houve aí soluções que foram soluções de médio prazo, que permitiram encontrar formas de aliviar aquilo que são os encargos da dívida. Neste momento, os encargos da dívida portuguesa são relativamente elevados, ultrapassam, porventura, os 4% do PIB. Portanto, é um peso excessivo para aquilo que é a necessidade da nossa economia se libertar um pouco desse peso. Portanto, eu acho que é possível, no médio prazo, encontrar soluções a nível europeu, com base, digamos, nos tais movimentos de opinião que neste momento eu vejo e que são adotados por muitos líderes europeus, no sentido de encontrar uma solução a médio prazo para a nossa dívida, que de facto é excessivamente elevada e tem que, do ponto de vista dos encargos, ser reduzida significativamente. Mariana, a dívida continua a ser um grande constrangimento ao crescimento e principalmente pela via do investimento? Sim, mas eu acho que é um constrangimento, sobretudo porque implica o serviço de dívida implica que se tem que limitar a liquidez do resto da economia. Mas o problema ao crescimento é um problema mesmo de competitividade e de capacidade de exportação. E isso não se consegue exportar mais só reduzindo salários, senão as nossas exportações estariam muito melhor. Porque se nós podemos reduzir salários, e na Grécia reduziram salários, em Portugal também, mas nós continuamos a ter a porta aberta para as importações de produtos não essenciais, de bens duráveis, e temos algumas limitações, porque não temos financiamento à exportação, temos uma série de outras restrições. E é aí que nós temos que sair pelas exportações. Ou exportamos mais bens e serviços, ou não conseguimos nem pagar esta dívida, nem a dívida futura. Aliás, pegando aqui num ponto que a Mariana acaba de referir, os salários, e temos hoje um relatório da Amnistia Internacional sobre a austeridade em Portugal, que diz que, precisamente, e vou citar, que no caso dos salários não se verificaram compensações retroativas pelos efeitos negativos gerados pelas medidas que foram implementadas. Sim, o que eu estava há pouco a tentar dizer à Mariana, sobre o comentário que ela fez sobre as exportações e uma ligação entre as exportações e a redução de salários, aquilo que está implícito nas medidas da Troika é que, se houver uma redução de salários, haverá um aumento da competitividade das nossas exportações e nós vamos exportar mais. Simplesmente isso é uma falácia, pode ser uma falácia grave, porque verificava-se no perfil das nossas exportações uma melhoria significativa do ponto de vista tecnológico. A redução de salários implica, porventura, a opção por outros setores que são tecnologicamente menos evoluídos e, portanto, uma redução da nossa capacidade de concorrência a nível internacional, pelo menos a médio prazo. Portanto, há que evitar essa ideia de que, reduzindo salários, os produtos tornam-se mais baratos e, portanto, são competitivos no mercado internacional. Não é por aí que nós devemos optar por produtos que sejam tecnologicamente evoluídos, com valor acrescentado bruto significativo, para que, de facto, a nossa presença no mercado internacional se afirme pela qualidade, um elevado valor acrescentado bruto nas exportações e não apenas que nós apresentemos que a nossa competição seja com os países como a China, ou como alguns países do leste europeu, em produtos de menor qualidade tecnológica. Muito obrigada aos dois pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo e até para a semana. O Conselho Consultivo está de regresso amanhã.